Vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, igreja. Diga aleluia. Diga, Deus vai falar o meu coração. Diga bonito, Deus vai falar o meu coração. Gênesis capítulo 18, versos 17 a 19. Gênesis capítulo de número 18, versículos 17 a 19. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Presta atenção nisso, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Diga isso comigo. Deus diz assim: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Você pode ler essa frase comigo? Vamos lá? Porque eu... Só até aí, só quero que você pegue essa frase. Deus diz: eu escolhi para que ele ensine os seus filhos e a sua casa depois dele, a casa de Abraão, a descendência de Abraão, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Vamos orar mais uma vez? Você pode curvar a sua cabeça, por favor? Vamos orar, depois para tudo que estiver fazendo agora, vamos orar, depois passa qualquer coisa aí. Oração agora, todos juntos, vamos lá? Ore comigo em concordância, para que o Espírito de Deus fale ao nosso coração, vamos lá? Papai, nós te agradecemos, nós te louvamos por esse dia maravilhoso, nós te exaltamos pelos batismos, as cartas, a aclamação, as reconciliações, nós te louvamos porque uma vida vale mais do que o mundo todo, e nós nos alegramos com todas essas pessoas que o Senhor tem trazido à tua casa. É nossa oração que o Senhor continue a acrescentar à tua igreja aqueles que haverão de ser salvos e haverão de te servir juntamente conosco. Pai, aumente a tua presença manifesta agora. Deus, tira agora toda dispersão, tudo que não vem do Senhor. E Deus, eu oro em nome de Jesus, que a tua presença manifesta seja o marco maior deste culto de celebração do teu nome. Ó Espírito Santo, por graça, bondade e misericórdia, convence-nos nessa noite do pecado, da justiça e do juízo. E abre os olhos do nosso coração, nosso entendimento, para a tua palavra nesta hora. Eu oro muito, muito agradecido em nome de Jesus. Você pode dizer amém? O tema de hoje é mantendo a chama sempre acesa, parte 2. Diga isso, mantendo a chama sempre acesa. Amém? Como eu preguei uma lá atrás, no começo do ano, uma palavra com esse tema, hoje nós vamos ter a parte 2 desta palavra. Eu quero encorajar você a participar e abrir seu coração para que o Espírito de Deus continue a falar com você. Mas para isso eu quero encorajar a desligar seu celular ou colocar no silencioso. Não há nada mais precioso do que a palavra nessa hora. Nada. Todas as outras coisas pode esperar um pouco. Mas a palavra que Deus tem para você pode mudar a história da sua casa e da sua vida e de toda a sua descendência. Deus, nesse texto, ele ia revelar algo a Abraão que ele estava para fazer. Aliás, ia revelar, inclusive, o juízo que viria sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. E Deus disse: não vou ocultar isso a Abraão, porque eu o escolhi. E Deus disse: eu escolhi para que ele ensine os seus filhos a andar com o Senhor,
a temer ao Senhor, a servir ao Senhor. Ele diz, mas eu não quero apenas que Abraão ensine os seus filhos diretos, mas a sua casa, ou seja, a sua descendência, a sua dinastia depois dele. Abraão viveu há 4.000 anos atrás, há 2.000 anos antes de Cristo. E este homem foi amigo de Deus. E como descendência física dele, biológica, temos aí a nação de Israel. Mas como descendência espiritual temos a igreja. Diga amém. Os filhos da fé. É o que vai nos ensinar Paulo, escrevendo aos Romanos, dizendo a descendência de Abraão não é formada apenas pela descendência física, mas os que são da fé é que são os legítimos filhos de Abraão. Diga amém. Senhor nosso Deus, querido, está muito interessado em continuidade. Diga continuidade. Você veio mesmo adorar o Senhor? Então participa da mensagem comigo. Participa. Agora, se você veio fazer outra coisa, aí não sei mais. Mas se você veio adorar Jesus, participa comigo. Amém, querido? Eu vou dar o meu melhor aqui, você vai dar o seu melhor aí para adorar o Rei da Glória. Amém? Combinado? Está combinado assim? Então eu quero ver você vibrando com aquele que te deu vida e vida eterna. Aquele que escreveu o teu nome no livro da vida. Aquele que perdoou todos os teus pecados. Aquele que está te santificando. Aquele que tem um plano de vida eterna para você. Amém? Jesus Cristo de Nazaré. Amém? O Senhor está interessado em continuidade. Por quê? Porque Ele não quer que a sua fé morra e seja sepultada com você. Continuidade, quando eu uso essa palavra, significa que mesmo quando você não estiver mais nessa terra, a fé que você está vivendo hoje vai dar continuidade. Ela vai continuar através dos seus descendentes biológicos e através dos seus descendentes ou dos seus filhos espirituais. Diga amém. Ou seja, Deus não quer que você morra e a sua fé morra com você. Deixa eu te dar um exemplo de alguém que morreu e a unção foi sepultada com ele. Deixa eu te dar um exemplo de alguém que a unção dele foi sepultada com ele. Eu vou te dar um exemplo de um grande homem de Deus chamado Eliseu. Eliseu recebeu uma unção tão grande de Deus. O profeta Eliseu recebeu a unção dobrada do Senhor, do Espírito do Senhor que estava sobre a vida do profeta Elias. E na última hora, antes do arrebatamento de Elias, Elias disse, pede-me o que quiseres. E vai ser feito. E ele disse, eu quero a porção dobrada do Espírito do Senhor que está sobre ti. E Elias disse, se você me vir a hora que eu vou ser arrebatado, você o receberá. E ele viu e recebeu. E ele teve um ministério de milagres, muitos milagres. Um ministério fantástico. Mas um dia o discípulo principal de Eliseu, chamado Geazi, pecou. Pecou quando Eliseu curou em nome do Senhor um general sírio chamado Naamã. Eliseu mandou este homem mergulhar no Jordão 7 vezes, ele mergulhou, foi curado. E aquele homem quis dar muito presente para Eliseu, e Eliseu não recebeu nada. E Eliseu disse, nós não vamos receber nada, nada. Ele queria dar ouro, prata, vestes, muita coisa, mas Eliseu recusou. Mas, quando Eliseu foi lá para dentro, o discípulo de Eliseu correu atrás daquele general e recebeu bastante prata, ouro e algumas roupas. Quando Geazi entra para fazer o serviço, o Eliseu era conectado com Deus, ele estava o tempo todo em sintonia com Deus, ou seja, ele estava alinhado com Deus, vivendo em alinhamento com Deus. A equipe sabe o que eu estou tentando dizer. Ele estava alinhado com Deus o tempo todo, e quem está alinhado com Deus recebe as revelações de Deus. E Eliseu tinha recebido a revelação, ele disse, por que você foi correr atrás, pegar prata e ouro? E ele disse assim para Geazi, a lepra de Naamã, nesse momento, está passando para você, para a sua família e para a sua descendência para sempre. Ou seja, preste atenção, naquele momento, como Eliseu tinha autoridade espiritual sobre o seu discípulo Geazi, a lepra de Naamã passou para Geazi, para sua esposa, para seus filhos e para a descendência dele. E a Bíblia já diz que Geazi saiu da presença de Eliseu leproso, completamente leproso. Pois bem, essa atitude de Eliseu, que
se você não fizer uma boa leitura, você vai até achar que eu estou errado de dizer isso. Mas o meu princípio de discipulado não é Eliseu. O meu modelo de discipulado é o Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Que quando Pedro negou a Jesus e fez algo igual ao pecado de Geazi, Jesus não amaldiçoou o apóstolo Pedro. Jesus chamou a atenção, Jesus corrigiu com amor e firmeza, mas Jesus restaurou o apóstolo Pedro e colocou ele no ministério. Por isso, baseado no discipulado de Jesus com seus apóstolos, e especificamente com o apóstolo Pedro, quando ele cai, eu posso afirmar que Eliseu cometeu um grave erro naquele dia. E esse grave erro fez com que a unção de Eliseu fosse sepultada com ele. A unção de Eliseu foi sepultada com ele. Então, preste atenção nisso. O Eliseu morre e ele é sepultado. E lá em 2 Reis, capítulo 13, morre um homem. E quando aquele homem morre, as pessoas pegam aquele cadáver na pressa que estava tendo uma invasão. Na pressa, o que acontece? Jogaram aquele homem na cova do Eliseu. E quando ele bateu nos ossos de Eliseu, aquele homem foi ressurreto dentre os mortos. Talvez você vai ler isso e vai ficar impressionado. Falar, nossa, que cara ungido. Até os ossos dele ressuscitou um morto. E eu leio e falo assim, a fé dele foi sepultada com ele. Eu leio isso e eu fico pensando, olha, não precisava ser assim. Imagina se Eliseu passa a unção dobrada do Espírito Santo que estava sobre ele, para um dos seus discípulos. E aí, então nós temos um corte na continuidade do ministério profético ali, porque o Eliseu não passou. Olha para cá. Mas a gente está aqui para não cometer esse erro. Vou dizer de novo, a gente está aqui para não cometer esse erro. Imagina se Jesus tivesse amaldiçoado seus apóstolos, nós não estaríamos aqui. Porque todos eles fugiram quando Jesus foi preso. Não foi só Pedro, todos eles. Pedro negou, se destacou mais que os outros. Mas os outros fugiram. Mas Jesus foi atrás. Cuidou, amou. Por isso o ministério de Jesus teve continuidade. Você pode dizer glória a Jesus? Fala, vai ser assim comigo. Diga de novo, vai ser assim comigo. Então, para manter a chama sempre acesa, você precisa orar sem cessar. Diga orar sem cessar. Diga manter o primeiro amor por Jesus sempre vivo. Agora diga perseverar. Sempre firme na fé. Diga ser dirigido e governado pelo Espírito Santo. Vira para o seu vizinho e fala uma frase que eu anotei aqui, achei muito interessante, anotei aqui. Diga assim, mas você diga bem bonito, tá bom? Vai para o seu vizinho que diz assim, não basta acender o fogo. Agora diga com coragem mesmo, assim para ele, não basta acender o fogo. Tem que manter a chama acesa. Oh! Não basta acender o fogo, vim aqui acender um pouquinho. Tem que manter a chama sempre acesa, diariamente. Diga aleluia. Agora aperta o cinto que o negócio vai pegar. Aperta o cinto aí, segura aí. Você de casa segura na poltrona que você vai ouvir algumas coisas aí. Primeira coisa, bem séria, aí você vai vibrar porque é palavra de Deus com amor e firmeza. Diga assim, amor e firmeza. Primeira coisa, líderes que não discipulam seus filhos têm o seu ministério cortado por Deus. Líderes que não discipulam seus filhos têm o seu ministério cortado da terra por Deus. E aí, mais uma vez, são filhos biológicos ou filhos espirituais. Diga amém. Você precisa discipular os seus filhos sempre. E aí, mais uma vez, filhos espirituais e filhos biológicos. Por quê? Porque Deus quer que seu ministério continue para sempre através de seus filhos discípulos. Diga, eu preciso. Levante sua mão, eu preciso discipular os meus filhos espirituais
e biológico para que o meu ministério continue depois de mim. Preste atenção nisso, mesmo que você se torne um grande líder na igreja, na denominação, mesmo que você seja um grande líder na nação, para que a sua fé continue acesa, você vai ter que formar discípulos. Porque se você não formar discípulos, pode ser um grande líder como foi Josué, a fé vai ser sepultada. Como foi Davi, a fé vai ser sepultada. Como foram tantos outros, a fé será sepultada, se você não discipular. Diga amém. Eu estou falando Davi a nível de filhos biológicos, tá bom? Não a nível de unção. Vou te dar um exemplo. Mas antes, deixa eu dizer mais uma coisa. Se você não discipular bem os seus filhos, o seu ministério será cortado por Deus. Você está achando que discipulado é um negócio que nasceu aqui? Não, discipulado nasceu no coração de Deus, foi praticado no Éden diariamente. Todos os dias o Senhor Jesus Cristo descia e discipulava Adão na viração do dia. Posso ouvir um amém? Aí se você falar, ô pastor, não, Adão foi lá atrás, Jesus é filho de Maria, Novo Testamento para cá. Jesus é o verbo eterno, é o Criador de todas as coisas, é o Pai da eternidade, Ele que deu origem a todas as coisas. E todos os dias antes da queda, Ele descia no Éden e pastoreava, e cuidava, e amava, e discipulava Adão pessoalmente. Então o discipulado 1 a 1 nasceu lá no Éden, diga lá no Éden. Atravessou toda a história da humanidade, a história da Bíblia chegou até aqui. É por isso que estamos praticando discipulado 1 a 1. Você pode dar um amém, um glória a Deus? Amém? Agora eu vou te dar um exemplo disso, porque se não tiver exemplo não vale. Tinha um sacerdote muito bom. Ele era um grande sacerdote, o nome dele era Eli. E a história dele aparece logo aí no livro de 1 Samuel, o sacerdote Eli. Mas o Eli, ele não discipulou seus filhos e também não disciplinou. Tem duas coisas aqui, diga disciplinar e discipular. Diga de novo, disciplinar e discipular. Presta atenção numa coisa, eu vejo líderes na igreja errando. Porque ora para ter um filho, e quando tem um filho, não são eles que mandam, é o filho que passa a mandar. O filho não quer assistir culto, o pai não vem mais na igreja. O filho não quer ir no berçário, o pai fica lá fora, o menino fica lá quando ele quer. E aí ele passa a reinar na casa. E daqui um dia ele não vai querer fazer uma série de coisas. Ei, pai, a fé do teu filho não é quando ele quiser. A responsabilidade sua é ensiná-lo desde cedo. Ele que tem que se adaptar à agenda da sua casa e à rotina da sua casa. Não é você que tem que se adaptar a ele. Amém? Você vai ouvir uma coisa muito pesada agora. Seu filho pode fumar crack? Seu filho adolescente pode fumar crack? Por que não? Tá bom, ele não pode fumar crack. Ele pode ir para o inferno, então? Pior do que fumar crack é você deixar seu filho caminhar para o inferno, para as festinhas rave, para as festas lá fora e não trazer ele para a igreja. Eu não estou fazendo nenhuma apologia ao crack, não. Eu só estou dizendo que você chega e diz, meu filho não pode fumar isso, não pode fumar isso, não pode fumar aquilo. Mas então ele pode ir para o inferno. Porque ele diz, eu não quero ir para a igreja. Se ele disser assim, pai, eu quero fumar crack, qual vai ser a tua resposta? Não, filho, isso te mata, te escraviza. Está certo de dizer. Nós batemos duro contra as drogas. Mas seu filho diz, pai, eu não quero ir para a igreja, eu quero ir na festinha. E você deixa, você está encaminhando ele para o inferno. E aí ele vai para o inferno. E pai, presta atenção nisso. Se você está me entendendo, eu não estou fazendo nenhuma defesa de crack. De forma alguma, jamais. Toda semana a gente interna alguém em casa de recuperação. Toda semana. Pergunta o pastor Dino. Não tem uma semana que não interna alguém para recuperar de todo tipo de droga. Essa semana nós já internamos 2. Mas também você disse, isso aqui é proibido, isso aqui é proibido. Mas você não ensina o teu filho a caminhar para o céu. Ele diz, hoje eu não quero ir,
hoje eu quero ficar do lado de fora, hoje eu tenho uma festinha, hoje eu tenho não sei o quê, e você não disciplina. E você ensina o teu filho a ganhar dinheiro, ensina ele a dar uma boa faculdade, ensina ele a ter uma boa profissão, mas não ensina ele os princípios básicos de um homem de Deus. Antes do teu filho ser um cidadão brasileiro, precisa ser um filho de Deus, um cidadão do céu. Posso ouvir um amém? Estou pregando para você, querido. E eu falo, eu não sou pai, mas vai ser pai um dia, vai ser mãe um dia. É uma questão de tempo. Amém? Ficou chocado? Tem mais. O sacerdote Eli era um homem de Deus, sacerdote tanto, respeitadíssimo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, ele não disciplinou os filhos, ele não discipulou os filhos, e ele deixou os filhos fazer exatamente o que eu estava enumerando. Os filhos dele faziam o que queriam. Olha o que aconteceu. Eu vou ler para você 1 Samuel, capítulo 2, e eu vou ler dos versos 27 a 34, rapidamente. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, não manifestei na verdade a casa de teu pai, estando israelita ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso, para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, dizendo, eu que escolhi, eu que levantei a tribo de Levi. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios, as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizesse na minha morada? E tu, olha, presta atenção o que ele vai dizer para os pais. E tu, pai, Eli, por que honras aos teus filhos mais do que a mim? Ei, está cheio de pai na igreja fazendo isso. E Deus perguntou, por que você está honrando os teus filhos mais do que a mim? Está cheio de pai que está deixando o filho crescer longe da igreja. Porque você está honrando mais o seu filho do que a Deus. Porque honras os teus filhos mais do que a mim. E para tu e eles vos engordardes do melhor de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel. Na verdade, dissera eu, Deus está dizendo, eu tinha dito que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Olha o que Deus diz, porque aos que me honram, honrarei. Porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias, olha a palavra de Deus, eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho nenhum na tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, e há um tempo com o bem que fará a Israel, e jamais haverá velho em tua descendência. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. Presta atenção nisso. E todos os descendentes da tua família morrerão na flor da idade. Ser-te-á isso por sinal. Ele disse, perceba o sinal que sobrevirá aos teus dois filhos, Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Presta atenção. Deus é amor. Diga, Deus é amor. Diga, Deus é justiça. Esse sacerdote não corrigiu os filhos, não disciplinou os filhos e não discipulou os filhos. E eles se tornaram sacerdotes junto com ele. Mas eles se tornaram corruptos. E Deus chegou para usar um profeta e disse, estou cortando você, estou cortando a sua descendência, ninguém da tua descendência vai ficar velho e todos os teus descendentes vão morrer na juventude. E Deus disse, o sinal é, o primeiro sinal, seus dois filhos jovens vão morrer no mesmo dia. Se você não disciplinar e não discipular os seus filhos, não é o diabo que vai cortar, é Deus que vai cortar seu ministério. Diga amém. Então, acha que é só ser pai, botar filho no mundo e vai lá que nem um filho lá da codorniz, da codorna que nasce e sai correndo? Não. Eles têm que ser filhos de Deus. Mas para ser filho de Deus, você tem que ensiná-los a ser discípulos de Jesus. Diga amém. A palavra pode até estar pesada, mas é a palavra que eu e você precisamos ouvir da parte de Deus hoje à noite. Amém, amado? Essa é a palavra. Outra coisa, não basta. Aí o que aconteceu? Depois, em 1 Samuel 4,
vai mostrar o cumprimento dessa palavra profética. O Ofni e Finéias foram para uma guerra, o exército de Israel foi para uma guerra contra os filisteus, levaram a arca, 1 Samuel 4:10. Levaram a arca do Senhor e os filisteus vieram. E os dois morreram no mesmo dia. Houve uma grande matança, 30.000 pessoas morreram, a arca foi tomada e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. A profecia se cumpriu, capítulo 4. E se você vê aí depois o verso 17, nesse dia também morreu Eli. Porque quando o homem foi dar a notícia que os filhos tinham morrido e a arca tinha sido tomada, ele estava gordão, obeso, ele estava com 3 dígitos, viu, pessoal? Ei, meus pastores, ele estava com mais de 2 dígitos, estava com uns 3 dígitos. A Bíblia diz, não estou criando nada, o verso 17, meu irmão, coloca aí, verso 17. Então, respondeu que trazia a arca, disse, houve matança, seus filhos morreram. Verso 18, olha aí, o cara estava gordão. Quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto à porta e quebrou o pescoço, porquanto ele era um homem velho e pesado. Velho e gordo. E aí a Bíblia vai dizer que ele cai. Ele tinha julgado Israel 40 anos. Olha lá, os pastores sabem por que eu falo aqui, que eu não quero pastor meu acima de 2 dígitos. Toma cuidado aí, viu? Tem uns 2 aí, tem que baixar para 2 dígitos. 3 dígitos é muita coisa. Diga amém. Aí ele tinha uma nora. Aí o verso 18 em diante vai falar da nora dele, que estava grávida. E aí ela entra em trabalho de parto, e ela se encurva e dá à luz um filho. Só que ela morre também. Nesse mesmo dia a profecia se cumpre, morre os 2 filhos, morre o Eli e morre a nora. E aí ela está morrendo, ela parece que tem o último fôlego, e a parteira diz, como é que é o nome? E ela diz, Icabode, de Israel foi-se a glória. Quando um pai que é líder não discipula os seus filhos, ele cria problema para a casa dele, para a descendência dele, ele cria problema para a liderança dele, ele cria problema para a nação. Quando eles morreram, a arca tinha sido levada pelos filisteus, que era o símbolo da presença de Deus. Mas naquele dia Deus permitiu que os pagãos levassem a arca, porque o sacerdote não disciplinou e não discipulou os seus filhos. Diga amém. Diga com temor e temor, diga amém. Outra coisa que eu quero dizer rapidamente, não basta ser um grande líder na igreja. Não basta ser um grande líder na denominação. Não basta ser um grande líder na cidade ou na nação. É preciso discipular, mais uma vez, os filhos biológicos e os filhos espirituais. Se isso não acontecer, o seu ministério terminará com você. Ali eu falei um negócio trágico. Morreu os filhos, o pai e a nora. Agora aqui, eu quero falar de um santo homem de Deus. Eu falo isso com temor e tremor no meu coração. Samuel foi criado por Eli lá no templo. E Samuel é o homem que fica no lugar de Eli. E Samuel tinha um ministério tríplice. Olha para cá. Diga assim, ele era profeta, sacerdote e juiz. Ou seja, o juiz governava a nação. Como juiz, ele governava toda a nação. Como sacerdote, ele era responsável por cuidar da espiritualidade do povo. E como profeta, ele trazia a palavra de Deus ao povo. Ele tinha um ministério tríplice, um grande profeta, um excelente sacerdote, excelente juiz. Com todas as palavras, um santo homem de Deus. Porém, os seus filhos não eram fiéis. Porque faltou o quê? Diga, discipulado. Fala de novo, discipulado. Ele cuidou tanto da nação, mas não cuidou da casa. Olha para cá. Deus não quer isso para mim e para você. 1 Samuel capítulo 8, versos de 1 a 5. Eu vou ler rapidamente também. Tendo Samuel envelhecido, preste atenção no que ele fez. Ele começou bem novinho, adolescente ainda. Ele recebeu a primeira revelação de Deus. Quando Eli morreu, ele foi levantado como juiz, sacerdote e profeta. Tendo Samuel envelhecido, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos como juízes sobre Israel. O primeiro chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Presta atenção nessa frase agora. Porém, os seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, amor ao dinheiro, e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Quando as pessoas vinham, eles eram juízes. Agora, presta atenção que acontece uma reunião.
uma reunião. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a ter com Samuel em Ramá, que era o lugar onde ele morava. E o que eles disseram? Eis que já estás velho, os teus filhos não andam nos teus caminhos. Olha para cá. A liderança da nação marca um encontro com Samuel. E a liderança da nação diz: Samuel, você está velho. E você foi um cara muito joia. Se você ler depois Samuel 12, você vai ver o quanto que ele era joia. Ele nunca recebeu suborno, ele nunca pegou nenhum jumento de ninguém, nada, está escrito lá. Ele reúne a liderança e diz: se apresente alguém aqui diante do rei, de quem eu peguei algum jumento, alguma coisa, eu vou devolver. E eles falam: não, você nunca fez isso, você está limpo. Integridade total, santidade, Samuel. Uma vida moral limpa, vida santa. Mas como ele não discipulou os filhos, agora a liderança da nação diz, se junta, faz uma reunião com ele, na cidade dele. Ele diz: você está velho e nós temos um problema. Seus filhos não andam pelos teus caminhos. Por isso agora eles disseram: nós não queremos mais juiz, nós queremos um rei. Foi por isso, olha para cá, por falha de discipulado, que aí surgiu a monarquia. E ele tem que ungir Saul, o primeiro rei de Israel. Contra, Deus não queria, mas Deus chega para ele e diz: vai lá e unge, eles estão pedindo. O desejo de Deus era a teocracia através dos juízes. Mas agora o povo diz: nós não queremos mais, porque os teus filhos, que seriam os teus substitutos, não andam no teu caminho. Não andam como você. Nós honramos você, nós amamos você, mas seus filhos não podem ser nossos líderes. Não pode ter uma coisa mais triste para um pai, para uma mãe, do que um negócio desse. E aí surge a monarquia, que vai ser um problema para Israel. Segunda coisa, eu vou passar bem rápido. Pais que não colocam a sua casa em ordem geram filhos problemáticos. Diga isso, igreja, abra a boca e diga assim: pais que não colocam a sua casa em ordem geram filhos problemáticos. Diga de novo, fala com força mesmo, como diz um amigo meu aqui do interior. Fala com força. Pais que não colocam a sua casa em ordem geram filhos problemáticos. Colocar a casa em ordem é ter um lar consagrado somente ao Senhor nosso Deus. É ter uma família vivendo um estilo de vida santo. É atrair a presença de Deus para dentro do nosso lar. É levar a nossa família a viver em comunhão constante com Jesus. É amar a Jesus e é depender do Espírito Santo em casa. Se lembra de Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Essa palavra é para hoje, é para cada família que aqui está. Essa palavra não é para evangelismo. Essa palavra é para a sua vida, para a sua casa. A sua família pode viver em comunhão diária com Jesus dentro do seu lar. O que a família mais precisa hoje é de Jesus dentro de casa. Porque quando Jesus entra numa casa, ele transforma tudo. Ele entra na casa de Zaqueu, com um pouco de tempo que ele estava lá, Zaqueu já se levanta convertido no meio da janta e fala assim: ó, já decidi dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu roubei alguém, eu subtraí de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa. Amém, amados? A sua maior necessidade hoje talvez não é dinheiro, talvez não é alguma coisa, algum bem. A sua maior necessidade é Jesus Cristo de Nazaré reinar soberanamente lá na sua casa, lá no seu lar. É Ele ser Senhor, é Ele ser amado, é Ele ser querido lá na sua casa. Amém? Porque é Jesus que vai levar você, a sua família, para longe dos vícios e para mais perto do Pai. Para longe das brigas, para longe do divórcio, para longe do pecado. É Jesus que vai defender a tua casa de todo ataque maligno. Amém? É Jesus que vai dar ordem aos anjos santos para acampar na tua casa. Diga amém. É Jesus que vai cuidar de cada detalhe. Mas para isso você precisa amar e servi-lo de todo o coração. Diga amém. Então não é assim: Jesus nos visita. Jesus não quer fazer uma visita na nossa casa. Ele não é visitante. Tem que ser: Jesus habita aqui nessa casa.
Ele quer habitar com você. Diga amém. Fazer morada com você. Amém? Pais que não colocam, vou repetir, a casa em ordem, criam sérios problemas para a sua própria família, para os seus descendentes, criam problemas para a igreja e criam problemas para a sociedade e pode gerar problemas para a nação. Ei, você está comigo? Pais que não colocam a casa em ordem geram problemas para a sua própria família, para a sua descendência, para a igreja, para a cidade e pode gerar problema para a nação. Vou dizer isso. Pais que não disciplinam e não discipulam seus filhos criam sérios problemas para as próximas gerações. Vou te dar um exemplo agora de um homem que foi muito abençoado por Deus, muito usado por Deus no início, mas que não encerrou bem como deveria. Ezequias. Ezequias, o rei Ezequias de Israel. Esse rei estava indo muito bem. No começo do seu reinado, ele promoveu um avivamento em toda a nação. Um avivalista para a nação. Aí ele adoece. Depois de um tempo ele adoece. E quando ele cai doente, o profeta Isaías foi lá. No segundo livro de Reis, capítulo 20, verso 1. Deus mandou o profeta Isaías até a casa dele, com uma mensagem dura, mais dura que essa que você está ouvindo aqui hoje à noite, bem mais dura, porque pelo menos não estou falando de morte para você, estou te dando exemplo de como as coisas são e como deve acontecer. Amém? Segundo Reis 20, verso 1, Deus vai até ele através do profeta Isaías, um grande profeta, e ele diz, e o texto diz assim, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Diga comigo, põe em ordem a tua casa. Seja profeta para a pessoa do lado, diga, coloca a tua casa em ordem. Fala para o outro lado, coloca a sua casa em ordem. Põe para cá, presta atenção. Deus disse para ele, coloca a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E o profeta Isaías faz essa palavra e sai. E vai embora. E aí o rei Ezequias começa a chorar. Parecia um bebê abandonado. E ele começa a chorar, ele vira para a parede e começa a chorar. E ele começa a dizer, Deus, lembra como eu andei diante de ti. Olha como eu fui fiel, Deus, olha. E Deus escuta a oração. Nosso Deus tem um coração, só Ele mesmo. É só Ele. Não tem coração igual. Ele tinha mandado uma sentença de morte. Tinha dito a Isaías, vai lá e fala para ele colocar a caseota que ele vai morrer. Ele estava com um tumor exposto no estômago. Provavelmente um câncer já tinha exposto. E aí o que acontece? Isaías está no centro de Jerusalém ainda. E Deus, o Espírito Santo vem e fala, Isaías, volta lá. Fala para Ezequias, príncipe do meu povo, que eu vou curar e estou acrescentando na vida dele 15 anos. 15 anos. E eu acho que depois você vai se arrepender de ter dado esse glória a Deus aí. Tem glória a Deus na hora certa e tem glória a Deus que não é na hora certa. Fala assim, misericórdia. Porque esse cara ganha 15 anos assim de mão beijada. E Deus disse, ainda vou livrar você das mãos do rei da Síria. E Deus mexeu no movimento de rotação e translação da terra. Só para mostrar que ele estava curado. Deus fez a sombra do relógio retroceder 10 graus. Deus mexeu em tudo, só para mostrar que ele estava curado. Mas ele não honrou a cura de Deus. Sabe o que ele fez? Ele se orgulhou. Você já vai entender porque eu falei que esse glória a Deus não foi muito legal aí. Glória a Deus é muito bom e tem que ser dado a todo instante. Mas tem hora que tem que ser misericórdia. Você vai ver que aqui tinha que ser misericórdia. Ele fica curado. E aí o que acontece? Ele tem um filho chamado Manassés. Nesse período que ele fica curado. Você vai ver isso daqui um pouquinho. Mas ele se torna orgulhoso. Orgulhoso. E isso trouxe juízo para a nação. A primeira coisa que ele trouxe foi juízo. Se você olhar os versos 16
Agora, esse mesmo texto, 16. Isaías tem que voltar lá e dizer. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor, eis que virão dias, porque ele mostrou tudo para os babilônicos. Eu pulei o texto que ele pulou. Eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa e com que entesouraram teus pais, está dizendo toda a riqueza que Davi, mais de 200 toneladas de ouro de Salomão, tudo vai ser levado. Eis que virão dias, e tudo quanto houver nessa casa, e quanto entesouraram os teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Dos teus próprios filhos, olha o que ele diz, que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor. Sabe por quê? Você está dizendo que virão dias, então eu estou tranquilo. Então a profecia não vai ser nos meus dias. Ele não tem misericórdia nem dos filhos dele. Como é que ele recebe um recado que os filhos descendentes, os seus escravos? E ele fala: boa é a palavra do Senhor. Onde tinha que cair e chorar de novo. Ele não chorou para ser curado. Por que não chorou aqui? Pois bem, esse pai curado, esse rei curado, nesses dias curado, ele 3 anos depois da cura, diga assim, 3 anos depois da cura, ele teve um filho chamado Manassés. Diga Manassés. Manassés, olha para mim, se tornou o pior rei da história de Israel. O pior homem da história de Israel, o reino do sul, chamou-se Manassés, filho de Ezequias. Tudo porque esse pai que viveu esse milagre sobrenatural, que Deus fez a sombra voltar no relógio de sol de Acácio, que Deus mexeu no movimento de rotação e translação, para provar que ele estava curado, não discipulou esse filho. Projeta para nós, por favor, meu querido aí, por favor, rapidamente. Eu vou ler alguma coisa aqui desse texto, de 2 Reis 21, de 1 em diante. Eu vou ler alguma coisa, para você ver quem foi esse Manassés, que, olha o que, esse cara, agora você vai ver porque com glória a Deus não foi assim, presta atenção. Tinha Manassés 12 anos, diga 12 anos. 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Etivizibá, um nome aí bonito, porque vai ter filho que eu nem sei como é que pronuncia. Ezibá, alguma coisa assim. Fez ele, presta atenção, Manassés, fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado. Ele fez igual aquele povo que Deus tinha tirado para da terra de Israel, pois tornou a edificar os altos, lugares de idolatria que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal, fez um poste ídolo, como fizera Acabe, rei de Israel, rei do norte. Se prostrou diante de todo o exército do céu, de todo tipo de idolatria, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, lá no templo de Salomão, do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. O cara, em vez de fazer obras sociais, ele só fazia coisa de idolatria. Agora presta atenção, o pior desse homem: queimou a seu filho como sacrifício. Feiticeiro, macumbeiro, praticava toda espécie de orgia, de magia. Adivinhava pelas nuvens. Olha o que a Bíblia diz, era agoreiro. Tratava com os médios e feiticeiros. Vê se eu criei o que está escrito na Bíblia. Prosseguia em fazer o que era mal perante o Senhor, de propósito, para provocar a ira de Deus. Também pôs uma imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa do Senhor, que dissera Davi a Salomão, seu filho: nessa casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome, para afrontar Deus. E ele vai fazendo tudo para afrontar. E o texto vai dizer uma coisa mais feia ainda lá na frente: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior do que fizeram os amorreus. Deus tinha tirado os povos por causa, olha para mim, por causa do pecado da idolatria, da feitiçaria e dessas coisas de até queimar os filhos no fogo. Agora tinha um rei de Judá em Jerusalém que queimava os seus filhos no fogo, que era agoreiro, feiticeiro, macumbeiro, que era da pior tipo de orgia. E ele era filho de um avivalista.
Agora olha para mim, por que na hora que a querida ali falou glória a Deus, eu falei, você vai entender que era misericórdia. Porque era melhor, olha para mim, era melhor ele ter morrido do que não ter colocado a casa em ordem. Colocar a casa em ordem é disciplinar os filhos, é discipular os filhos no caminho de Jesus. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Vou repetir, colocar a casa em ordem é disciplinar a sua casa, seus filhos, e discipular os seus filhos na palavra de Deus, à maneira de Jesus e dos apóstolos. Levante sua mão e diga amém. Era melhor ele ter morrido do que gerar um traste desse. Pior rei de toda a história de Israel. Porque agora, por causa de tudo isso, Deus disse, vocês vão para o cativeiro, vocês vão ficar 70 anos. Olha para mim, 70 anos. Querida, aqui nessa igreja, eu já orei por pessoas, junto com David e com outras pessoas, que foram curados. E depois essas pessoas se afastaram e morreram longe do Evangelho. Era melhor ter morrido naqueles dias na fé, do que se afastar e morrer e ir para a eternidade, para o inferno, sem Jesus. Às vezes você está orando para Deus curar alguém, e a gente tem que orar e vamos até o fim para curar. Para Deus curar. E nós ministramos cura nessa igreja. Todo culto, sexta-feira tem ministração de culto, sábado tem ministração de cura, domingo nos 3 cultos tem ministração de cura, no particular tem ministração de cura e libertação, no mapeamento tem isso, mas presta atenção. Às vezes tem alguns casos que era melhor falar, Deus, leva logo. Eu sou curado de câncer. E um dia eu cheguei para uma pessoa curada de câncer, aqui, que tinha sido da igreja. Chamei ele no meu gabinete e disse, vamos tomar um café? Ele falou, vamos. E foi lá, tomamos um café. E eu olhei para os olhos dele e falei, olha para mim. Eu falei, gente como eu e você, não temos o direito de andar no pecado. Porque nós estamos vivendo de saldo. Nós estamos condenados à morte. O Senhor nos tirou da morte. Nós não temos o direito de andar no pecado. Volte para Jesus. Mas infelizmente aquela pessoa não voltou. E morreu longe do caminho do Senhor. Tem caso aqui de Ezequias, esse caso do rei Ezequias. Seria bem melhor ter morrido. Porque esse filho, Manassés, nasceu 3 anos depois da cura. E ele não ensinou o menino a amar o Senhor. E esse Manassés se torna o pior rei. E o pecado de um líder leva a nação ao sofrimento. E Deus disse, agora a Babilônia vem com tudo e vai levar tudo. Por isso que naquela hora que eu brinquei, falei, brincadeira, mas aqui na igreja você é livre para dar quantos glória a Deus você quiser. Então agora dá um glória a Deus bem bonito, em adoração. Gideão também tem que dar, rapaz. Olha lá, todo mundo junto, olha lá. Glória a Deus, aleluia. A gente está aqui para aprender de que não basta ser um líder na casa de Deus. Tem que disciplinar bem os filhos. E tem que discipular os filhos espirituais e os filhos biológicos. Ei, discipulador, para de fazer vista grossa para o pecado do seu discípulo. Para de esconder. Se ele está em pecado, tem que ser disciplinado, porque quem ama, corrige. Olha para mim, querida, diga assim comigo, é melhor? Diga bonito, é melhor? A ferida feita por quem ama do que o beijo falso. Diga amém. Se você ler Hebreus 12, você vai ver que quem ama corrige. E você vai ver que se você está sem disciplina, então você não é filho de Deus, você é bastardo. E nenhum bastardo tem direito à herança de Deus. A herança é para os filhos. Mas os filhos andam em disciplina. Leia Hebreus 12, de 1 em diante. A partir do verso 6, você vai ver tudo isso lá. E a disciplina, quando é aplicada na hora, parece que não é tão boa. Mas em seguida, você vai ver o que ela produz. Frutos de santidade e justiça. Amém? Vou encerrar com 2 coisas. Aí a gente vai orar. A penúltima coisa que eu quero enumerar. O penúltimo ponto. Para manter a chama sempre acesa, é preciso praticar o discipulado 1 a 1. Diga, é preciso praticar o discipulado 1 a 1. Diga, com os filhos espirituais e os filhos biológicos.
aquilo que você aprendeu de Deus, transmita aos seus filhos biológicos diariamente e transmita aos seus filhos espirituais sempre que você puder, no mínimo uma vez por semana. Diga amém. Salmo 78, de 3 a 7, fala o que nós ouvimos. Nós não vamos encobrir, nós vamos contar aos nossos pais. Diga amém. O discipulado, a maneira de Jesus e dos apóstolos, garante a fé viva, firme e inabalável da nova geração. Levanta sua mão e diga isso. O discipulado, fala bonito, o discipulado, a maneira de Jesus e dos apóstolos, garante a fé viva, firme, perseverante, inabalável da nova geração. Amém? Eu comecei falando de Eliseu, que a fé e a unção foi sepultada com ele, porque ele amaldiçoou um discípulo. Mas você não vai cometer esse erro, porque sua base é Jesus. E você vai agir com o seu discípulo como Jesus agiu com os dele. Amém? Mas a única maneira da fé continuar, da chama continuar acesa, é você discipular seus filhos espirituais, seus filhos biológicos. E fazer isso, diga assim, fazer isso, diga um a um. Fala um a um. Um a um. Diga de novo, um a um. Amém? Porque o discipulado, da maneira de Jesus e dos apóstolos, que vai garantir essa fé sempre vive, sempre viva. 2 Timóteo 2:2. Paulo olha para Timóteo e diz para ele: o que da minha parte você ouviu, diante de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos, para também ensinar os outros. A última coisa agora, diga amém. Mas não diga amém porque eu falei a última coisa, não. Diga amém para a glória de Deus. A última coisa que ele enumerar. Só é possível manter a chama sempre acesa, vivendo uma vida na dependência do Espírito Santo. Não tem chama acesa sem o fogo do Espírito, querida. Sem o Espírito Santo, o que tem é religiosidade morta, morna, vazia. Sabe por que às vezes você está assim? Porque o fogo do Espírito está quase apagando, mas isso a chama tem que acender em nome de Jesus. Você lembra da frase inicial? Não basta acender o fogo, tem que manter a chama acesa. Diga de novo, não basta acender o fogo, tem que manter a chama sempre acesa. O fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. E lá em Jerusalém, lá em Israel, desde o tabernáculo, os sacerdotes acendiam o fogo. Mas na manhã seguinte, eles puxavam a cinza, as brasas antigas, e acendiam o fogo. E o fogo tinha que ficar sempre aceso no altar. Hoje o altar é o seu e é o meu coração. E aí você precisa manter o fogo do Espírito aceso no seu coração. Amém ou não amém? Pergunta ao seu vizinho, como é que está o fogo aí no seu coração? Fala para o seu vizinho aí, vamos lembrar de uma musiquinha pentecostal. Tem fogo aí, irmão? Rapaz, se eu souber um ciclo aí aqui na frente, ele dá até os passinhos. Brincadeira. Mas a gente brinca assim, mas meu irmão, não tem vida de Deus sem o Espírito Santo. Não tem chama acesa sem o Espírito Santo. Tem, meu irmão? Então cultive uma amizade com Ele. O Espírito Santo é seu pai. O Espírito Santo é seu pai, Ele criou você. Ele gerou você no ventre da sua mamãe. Presta atenção, olha para cá. Quem é o Espírito Santo? Jó 33:4. O Espírito de Deus me fez. Levanta sua mão e diga: o Espírito de Deus me fez. Levanta sua mão. Diga: o Espírito de Deus me fez. Jó 33:4. Vamos lá. Diga: o Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá a respiração e a vida. Vou dizer, diga de novo: o Espírito de Deus me fez. E o sopro do Todo-Poderoso me dá a respiração e a vida. Ei, olha para cá, a Bíblia é muito clara. Lá o texto está dizendo que você foi feito pelo Espírito de Deus. Depois você pode ler Salmo 139. O Salmo 139 vai dizer a mesma coisa, que o Senhor teceu você quando você era uma substância ainda sem forma no ventre da sua mãe.
Mas Isaías 42, projeto Isaías 42:5, vai dizer para a gente que Deus dá o seu Espírito. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os desenrolou, e estendeu a terra e o que dela procede, que dá respiração ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Olha para cá, como é que você vai ter medo daquele que criou você no ventre da tua mãe, daquele que te conhece melhor do que você mesmo? O Espírito Santo precisa ser seu melhor amigo, seu melhor professor, ele precisa ser o seu mestre, aquele que te guia em toda a verdade, aquele que te ensina todas as coisas, aquele que te ensina a orar, a adorar, a louvar, a exaltar e a glorificar o Rei. Meu querido, você tem que amar o Espírito Santo. Diga, eu preciso amar mais o Espírito Santo. Diga, eu preciso honrar mais o Espírito Santo. Um dos problemas é que nós não honramos o Espírito Santo na nossa vida e ele se entristece constantemente. Ele te fez, ele te dá a respiração e a vida e todas as coisas. O seu Espírito foi um sopro de Deus, foi o Espírito de Deus que fez isso por você. Ele te conhece melhor que você mesmo. Para de ter medo do Espírito Santo. Não, pastor, mas se eu for lá na frente e eu cair, eu pagar um mico. Você quer ficar com vergonha de pagar um mico aqui? E você quer ir para o inferno e ficar lá no lago de fogo eternamente? Então, meu querido, não tenha medo de pagar o mico. Ande no Espírito, viva no Espírito, seja governado pelo Espírito, seja dirigido pelo Espírito, seja controlado pelo Espírito de Deus. Honra a presença dEle, honre a presença dEle, honre a presença dEle. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da salvação. Não entristeçais. Não entristeça o Espírito Santo. Quando você não honra, você entristece. Por que Deus cortou o ministério de Eli? Porque não honrou. Ele honrou mais os filhos biológicos do que a Deus. Não honrou o Espírito Santo. Deus disse, estou cortando você e seus filhos, sua linhagem. Que coisa triste. Fala, não vai ter, sua descendência acaba com você. Acabou. Os que vierem não, vão morrer todos jovens. Acabou. Deus chega para Samuel e fala, Samuel, não posso continuar porque você não discipulou seus filhos. Ezequias, eu vou te curar. Quando eu disse aquelas coisas que eu falei assim, olha, era melhor não ter sido curado. É a minha carne mesmo. Era a minha carne, era melhor não ter sido curado, ter morrido, do que gerar um filho para criar tanto problema. Mas eu creio assim. Diga amém. Então, se você estiver doente, olha lá, você me chamar para orar, os pastores agora já sabem. Ele chega lá e fala assim, você vai honrar a Deus depois da cura? Ou você vai se afastar da igreja e ir para o mundo e aprontar todas? Ah, é? Então, vamos liberar logo você. Vai para o andar de cima, assim você não peca mais. Claro que eu fiquei brincando agora. É claro que a gente não vai fazer isso. Mas o que dá vontade pela carne dá em alguns momentos. E os pastores, as pastoras sabem do que eu estou falando. E as pessoas, eu fico olhando, olha para cá, eu vou concluir agora. Mas eu falava ontem com o meu grupo. Eu tenho um grupo de discipulado de sábado que nem cabe mais. Porque tem 30 lá. Na verdade, tem 32 lá. E ontem tinha 30. Quando falta 2, ainda tem 30. Tinha 30 lá. A gente estava conversando ontem. Eu me encontro com eles todo sábado, das 8 às 10 da manhã. Eu tenho uma sala linda lá com esses homens. O que faz a sala linda é eles. É a presença de Deus na vida deles. Todo sábado eu ministro com eles. Estamos estudando sobre o senhorio de Jesus Cristo. Eu estava falando com eles ontem. Eu falei, cara, presta atenção. Você respira porque o Senhor te dá o oxigênio, o ar para você respirar. Você toma água porque o Deus eterno criou a água e coloca lá e você nem agradece quando toma água. Você come, e às vezes você come aquele peixe gostoso, mas você nem sabe, mas foi o Deus eterno que gerou aquele peixinho lá pensando em você. Eu não fico assistindo TV, mas às vezes se eu estiver de folga na segunda tarde,
De manhã eu nem fico, mas se eu tiver de folga segunda tarde, eu assisto documentário. O History, um daqueles canais de documentário. Eu lembro que um dia, algum tempo atrás, eu estava assistindo um documentário sobre pesca. Eu gosto de assistir, já que não dá para pescar, pelo menos eu assisto documentário de pesca. Não dá porque o calendário não deixa, a agenda não permite. É muito difícil ir. Mas eu fico pelo menos assistindo, já que eu não vou, eu assisto. E estava passando um barco de pesca da Indonésia, uns barcos enormes, que comportam 900 toneladas. E os caras vão com helicóptero, GPS, sonar e todas aquelas coisas todas. E quando eles encontram um super cardume, daqueles enormes, eles soltam uma rede gigante lá de vários quilômetros e circula o cardume todo. E eles arrastam de uma vez cerca de 90 toneladas para o barco. Está lá, não é história de pescador, está no documentário lá. Só mentira do documentário. Agora, presta atenção. E aqueles caras vão comer aqueles peixes que não tiveram nenhum trabalho, a não ser ir lá pescar. E ele não diz assim, glória a Deus. Senhor, obrigado por este alimento. Ah, pastor, mas eu como um churrasquinho. Quem que criou a terra e o pasto para o boi comer? Foi você? Ah, e o arroz? E você pensa em cada detalhe, não dá tempo para falar de tudo. Pensa no arrozinho, pensa no feijão. Quem que deu a chuva? Quem que fez a terra produzir? Foi você? Foi o produtor? Ah, e tem mais. E a gasolina que você coloca no seu carro? Ah, eu paguei com o meu dinheiro. É? Mas quem criou os poços de petróleo e colocou lá e deu tecnologia aos homens para explorar? Foi você? Foi Deus, o Senhor da história, que planejou cada detalhe. Ah, pastor, mas eu uso álcool. Foi quem que criou a cana-de-açúcar? Foi você? Não tem uma coisa que se faça nessa terra, ou que se desfrute dessa terra, que não tenha a mão do nosso Deus. E eu digo uma coisa, se fosse qualquer um de nós, estivesse no lugar de Deus, a gente já tinha mandado fogo na cabeça dessa turma há muito tempo. Porque eu fico olhando quanto pecado de ingratidão todos os dias. E Deus só não mandou fogo ainda por causa de uma coisa, porque tem um povo como você e eu, que ainda glorificamos a Ele nessa terra. Só por isso, por causa de você, porque a igreja ainda é a luz do mundo e o sal da terra. Deus nós ainda está segurando por causa da igreja, por causa da igreja. Jesus disse que Ele faz o seu sol nascer todos os dias sobre os maus e bons, e a sua chuva descer sobre a lavoura dos injustos e dos justos. Não há nada. Ah, eu me levantei pela manhã. A Bíblia diz, nele vivemos, nos movemos e existimos. Existimos por Deus, nos movemos por Deus. E qualquer coisa, não há nada, desde o ar que você respira, ao calçado que você está calçado, a calça que você está vestido, a blusa que você está vestido, tem a mão de Deus. Aliás, no teu DNA tem a marca de Deus. E se você é um salvo, no seu espírito tem a marca de Deus. Amém? Por que você precisa manter a chama sempre acesa? Porque no dia da volta de Jesus, só subirão com Ele aqueles que estiverem com a chama acesa. Ei, você não pegou. Por que precisa manter a chama sempre acesa? Porque no dia da segunda vinda de Jesus, só entrarão com Ele aqueles que estiverem com a chama acesa. Se você tiver qualquer dúvida disso, leia Mateus 25, de 1 a 13. A parábola das 10 virgens. 5 tinham lâmpadas e azeite, e 5 eram imprudentes, loucas. A lâmpada apagou e não tinha azeite. E só entraram 5. E quando as outras chegaram e quiseram entrar, o noivo disse, não conheço vocês. E elas ficam do lado de fora. E o lado de fora é as trevas. O que eu estou te pregando é profético. E é para você viver aqui. É para o bem seu e da sua família e da sua linhagem. Mas é também para você encerrar, aprovado por Jesus Cristo de Nazaré. Que no último dia, vira para o seu vizinho de cadeira, fala assim, no último dia, como estará a sua lâmpada?
O último dia é o dia da vinda de Jesus. Como é que vai estar? Como é que vai estar aí, meu irmão? Eu te encorajo a viver de tal maneira que até o último dia a chama do Espírito esteja viva e ativa, governando a sua vida. Amém? Levanta sua mão e diga assim: não basta começar bem, tem que terminar aprovado em Jesus. Diga: mantenha a chama sempre acesa até o dia da segunda vinda de Jesus. Vamos ficar em pé.